Bem, uma coisa que eu queria lembrar a vocês é que quem tem 43 anos hoje tinha apenas 10 anos de idade quando nós fizemos a primeira reunião do Fórum de São Paulo. Eu quero crer que muitos de vocês que estão participando desse fórum não tinha mais do que 10 anos de idade em 1990. E eu queria contar um pouquinho da história do porquê nós criamos o Fórum de São Paulo. Por que nós discutimos a criação de um fórum? A primeira coisa é que em 1985 eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Essa era uma coisa que eu tinha na cabeça naquele momento. Não é possível que um operário possa chegar à presidência da República pela via do voto. Eu tinha sido candidato a governador de São Paulo em 1982. Eu imaginei que eu ia ganhar as eleições pela quantidade de gente que nós colocávamos na rua, mas quando chegou no resultado eleitoral, eu tive apenas 10% dos votos. Eu fiquei muito decepcionado, porque eu acreditava que trabalhador votava em trabalhador e constatei que não era tão verdadeiro assim. Era preciso que a gente criasse um mecanismo de fazer com que evoluísse a consciência política das pessoas para elas poderem votar na gente. E teve as eleições de 89. O PT tomou a decisão de me lançar candidato a presidente em 89, numa eleição em que disputava a presidência da República todas as grandes figuras públicas e históricas do meu país. Eu era, entre todos os candidatos, uma coisa muito pequena. Era um operário metalúrgico, criador de um partido político de apenas 8 anos de idade, disputando as eleições contra figuras importantes como Leonel de Moura Brizola, um grande companheiro que tinha sido caçado em 1964, que ficou no exílio e que voltou para o Brasil exatamente próximo da época de disputar eleições. Contra o doutor Ulisses Guimarães, que era o presidente do maior partido político no Brasil, foi presidente da Constituinte e tinha um partido que tinha 23 governadores de estados e 306 deputados e senadores. Não havia quem não acreditasse que o Ulisses Guimarães não fosse presidente da República. Tinha um ex-governador de São Paulo, Mário Covas, que era uma figura pública muito importante no Brasil. Tinha o vice-presidente da República, Aureliano Chaves, e tinha muitas outras pessoas importantes da política brasileira disputando as eleições. E eu imaginava que a gente não teria nenhuma chance de disputar aquela eleição. Nenhuma chance. E aconteceu uma surpresa. Eu fui para o segundo turno das eleições. E pela primeira vez, um operário metalúrgico de um partido de esquerda no Brasil, que tinha como aliado apenas o PCdoB, nós conseguimos quase 47% dos votos e quase ganhamos as eleições. A partir do resultado das eleições de 89, numa viagem a Cuba, eu e o companheiro Marco Aurélio começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano e com o companheiro Fidel Castro e aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana,
que muitas, na época, lutavam em partidos muito pequenos, tentando fazer a revolução. E nós, então, resolvemos convidar todas as organizações para que juntos a gente pudesse discutir, através de muita organização dos trabalhadores e do povo em geral, a gente, pela via democrática, chegar a ganhar o poder nos nossos países. Foi assim que nasceu a ideia da gente convocar o primeiro Fórum de São Paulo. A gente queria que a esquerda da América Latina voltasse a conversar entre si. E a gente queria que a esquerda da América Latina voltasse a disputar os espaços democráticos existentes no seu país. E aconteceu a primeira reunião em São Paulo, numa época de Copa do Mundo, em que tinha país que tinha 15 organizações de esquerda, todas muito pequenas, mas todas muito cheias da verdade, todas muito conscientes de que era através dela que ia nascer a revolução no seu país. E nós, então, começamos a conversar pela primeira vez. Pouca gente se conhecia, pouca gente, sabe, tinha relação de amizade, e a gente foi estabelecendo uma forma de conquistar confiança entre nós para que a gente pudesse construir o que nós hoje chamamos de Fórum de São Paulo. É importante vocês lembrarem, o companheiro Chaves, no segundo encontro que nós tivemos em El Salvador, o Chaves quis participar do Fórum de São Paulo e nós não deixamos. Nós não deixamos porque, na época, o Chaves tinha tentado dar um golpe na Venezuela. Ele era coronel, era professor da Academia Militar na Venezuela e tinha havido caracaço na Venezuela, tinha morrido 300 pessoas. O Chaves tinha tentado dar um golpe e, quando chegou em El Salvador, o Chaves quis participar, nós não deixamos o Chaves participar, porque, olha, você não é democrático, você tentou dar golpe, você não vai participar do Fórum de São Paulo. E não era apenas nós, não. Era todo o Fórum de São Paulo que tinha essa consciência. Bem, depois a história vocês conhecem. O dado concreto é que o Fórum de São Paulo foi a primeira experiência latino-americana em que a esquerda resolveu se juntar sem precisar tirar as suas diferenças, nem tampouco acabar com as suas divergências, mas ela resolveu discutir, do ponto de vista da organização democrática, disputar os espaços políticos do nosso continente.